Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o Centro de Eventos, né? Que está até hoje, né? Sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram. Foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. O tema que eu irei abordar, vou fazer ao contrário. Vou deixar para finalizar a nossa conversa com o tema, porque acho bem oportuno começar falando da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina da razão. Através dos séculos, as religiões foram se modificando, houve reformas, outras religiões foram surgindo, mas a doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos dá a luz, é a doutrina espírita. Porque as outras doutrinas, no geral, elas têm os dogmas que não são explicados. E nós aprendemos esses dogmas e não nos questionamos, porque são os mistérios, né, que são apresentados. Todas as religiões devem ter um fundo bom, são louváveis. No entanto, a doutrina espírita, ela é razão, é ciência e doutrina, como já diz. Quando eu não era espírita, eu não conseguia entender muitas coisas, porque na sociedade que nós vivemos, nesse planeta Terra, existem muitas desigualdades, existem doenças, riquezas, loucuras, entre outras. E como nós poderíamos dizer que Deus é justo, infinitamente bom, suprema inteligência, e olhar para uma pessoa pegando comida no lixo, olhar para uma pessoa com doenças mentais, com famílias que sofrem com os filhos doentes, com os pais doentes, filhos rebeldes, filhos amorosos, pais e filhos que se entendem maravilhosamente bem e outros que não se entendem. E eu não tinha resposta para isso.
porque eram coisas tidas como os mistérios, e que um dia, no final, Deus iria julgar as nossas almas e nós iríamos para algum lugar. Mas, quando eu entro na doutrina espírita e começo a ler, não vou falar estudar, porque na época eu mais lia do que estudava. Estudar é mais profundo, internalizar mais profundo ainda e agir muito mais. Só nas leituras eu comecei a entender, porque nós só podemos entender as desigualdades que existem se nós compreendermos que existe reencarnação, se nós soubermos que existe reencarnação. E então nós vamos entender como se processam os sucessos e os insucessos dentro dessa nossa sociedade. Como nós somos roda de reencarnações, uma hora estamos do lado de cá e outra hora do lado de lá, nós começamos a compreender as desigualdades. Começamos a compreender as missões de cada um, que não necessariamente poderá ser uma grande missão, mas todos nós temos uma. Alguns vieram para grandes missões, e nós sabemos que dentro da doutrina espírita, muitos trabalharam incansavelmente, uns que já estão na espiritualidade novamente, outros ainda não, que foram espíritos que hoje estão em triunfo, mas que também já foram espíritos que erraram e por isso se comprometeram a estar aqui na Terra novamente em uma jornada para trazer a palavra do amor, da caridade e da paz. Nós só vamos entender isso quando soubermos o que fizemos, o que fomos e o que somos. Mas, na teoria, porque nós temos um esquecimento bendito, via de regra, em cada encarnação. Sabemos que tem pessoas que se lembram da sua encarnação passada, umas mais, outras menos, dependendo da pessoa que está dentro da doutrina, trabalhando como médium, tem mais visões psíquicas, né, das suas outras jornadas, para poder entender melhor o seu trabalho, o seu compromisso nesta jornada. Mas por que bendita esse esquecimento? Porque nós viemos para ressarcir, para trabalhar, para ajudar. E se nós nos lembrássemos de tudo que nós fomos, o nosso psiquismo não aguentaria. Nós não temos estruturas para isso. Se nós viéssemos com a lembrança que temos um filho, um pai, que foram nossos desafetos, com quem tivemos, por exemplo, brigas enormes, em tempos remotos, duelos, entre outras coisas, a grande probabilidade é que nós não nos amássemos, não suportássemos viver juntos e a nossa encarnação estaria comprometida. Se muitas vezes, tendo desavenças com pessoas, sem saber o que foi o passado, temos problemas, vamos imaginar que se nós de repente descobríssemos que o nosso irmão foi nosso inimigo no passado, ficaria muito mais difícil a nossa evolução, porque nós ainda temos muita dificuldade em perdoar. O perdão é um sentimento que virá de qualquer forma, nesta encarnação, na outra encarnação, porque nós somos fadados ao sucesso, à luz, a chegar na plenitude, mas é um caminho longo.
Então, como, no geral, não temos a capacidade de perdoar tão facilmente, é muito bom esse esquecimento. Por que as crianças, via de regra, vêm com uma doçura, são carismáticas, né? Nós gostamos, que querida essa criança, olha, porque é a hora que nós estamos cultivando esse afeto, esse amor. Imaginem se nós tivéssemos um filho já sabendo que ele foi nosso inimigo no passado, nós não teríamos afeto por ele, a não ser que nós fôssemos pessoas já bem evoluídas. Então esse esquecimento que a doutrina nos explica, que a misericórdia de Deus, é para dar uma alavanca no nosso progresso. Depois que nós convivemos com as pessoas, aprendemos, né, a conviver, gostamos, amamos, respeitamos, nós até podemos descobrir algumas coisas e vamos entender. Nós já temos os laços de afetividade. Então a doutrina nos explica isso e nos dá a dádiva do esquecimento para o nosso bem. Quando estudamos mais um pouco da doutrina, nós vamos descobrindo que aonde vamos lendo nas partes do Evangelho, nos livros maravilhosos que temos, na Boa Nova, nós vamos descobrindo cada vez mais coisas que nós não tínhamos percebido. E nós lemos muitas vezes o Evangelho e descobrimos sempre alguma coisa. Porque nós vamos estudando e vamos amadurecendo e tendo melhor entendimento. E esse melhor entendimento, ele deve ser internalizado, como já falamos anteriormente, para ser colocado em prática no pensamento, nas ações e nas palavras. Porque só a teoria não chega. Imaginamos nós, um estudante de medicina, que sabe toda a teoria, mas na hora que ele tem que atender o paciente, fazer uma cirurgia, ele só sabe a teoria, ele não sabe a prática. Então o estudo dele ficou pela metade. Nós, na doutrina espírita, nós temos essa mesma linha. Se nós sabemos, se nós conhecemos, se nós começamos a internalizar, é para botar em prática. Porque quando nós viemos à Terra, eu não sei se foi até o Renan que falou numa palestra, que a prova é aqui na Terra. Porque lá em cima a gente estuda, nós aprendemos, aprofundamos. Só que quando nós chegamos aqui e vem o esquecimento, é para saber se realmente nós vamos dar o testemunho. Porque nós temos fé quando nós damos o nosso testemunho. Quando acontecem as coisas e nós temos que dizer, eu continuo acreditando, eu sei que eu tenho proteção. Apesar de tudo que está acontecendo, tenho aprendizado. E se está acontecendo, é porque alguma coisa eu tenho que modificar ou eu estou ressarcindo também coisas do passado. Mas isso quem nos dá é a doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita diz, tem que refazer, tem que pagar com o bem, com a construção. Porque nós mesmos, não é Deus que vai nos julgar, Ele nos dá a consciência. E nós mesmos, quando estivermos lá no outro plano, e que já estivemos várias vezes, a nossa consciência vai dizer, eu preciso fazer alguma coisa para ressarcir o mal que eu fiz. Às vezes, as pessoas a quem fizemos mal, e quando fizemos mal a outro, fizemos a nós mesmos, sempre passa por nós primeiro. O bem passa primeiro por nós e o mal passa primeiro por nós. As pessoas já nos perdoaram, mas nós, em espírito, e somos mais sensíveis, nós vamos dizer, mas eu preciso. Talvez eu não faça para aquela pessoa, mas eu vou fazer para outra pessoa.
Muitas vezes vimos mães que abortaram. Elas voltam numa encarnação cuidando de filhos dos outros. É um exemplo. Pessoas que foram trabalhar como voluntários, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Tem um livro que fala de uma pessoa que foi deficiente porque cometeu suicídio, enfim, volta como deficiente. Mas lá no plano espiritual, o outro que também cometeu suicídio disse: não, eu escolho trabalhar com a medicina. E escolheu reencarnar, trabalhar com a medicina e ir lá para aquelas aldeias africanas para trabalhar com aquelas pessoas. É um outro jeito. Então, nenhuma morte é igual, nenhuma encarnação é igual, nenhuma programação é igual, tem suas peculiaridades. E a doutrina espírita nos explica também a misericórdia e a bondade de Deus enviando Jesus, que é um espírito de luz, que por amor desce à terra, porque ele já era um espírito. Eu não tenho dimensão para dizer o quanto ele era de luz, porque se nós vamos ver o planeta Terra, a idade do planeta Terra, e Jesus é o governador do planeta Terra, nós vamos imaginar quantos anos ele passou tendo que se adaptar para vir à Terra. Nós encontramos até literatura que diz que, mesmo vindo como homem, ele tinha uma característica de corpo um pouco diferente. E deveria ter mesmo, porque como ele era, como ele sofreu, como ele agia e como ele tinha tantos sentimentos bons e tantos ensinamentos, ele poderia ter fisicamente também uma característica um pouco diferente. E claro que na sua alma, no seu psicológico, ele era totalmente diferente. Tanto é que veio para nos ensinar. Mas veio para nos ensinar a praticar, a trabalhar. Porque muito se vê até hoje o símbolo de Jesus na cruz. Porque foi a culminância, foi a morte dele. Ele foi condenado injustamente, como todos nós sabemos, todo um processo, e acabou sendo crucificado. A crucificação era uma forma comum de morte na época. Quando a gente não pensa, parece que só Jesus foi crucificado. Na época se matava as pessoas condenadas assim. E ele é crucificado. Então nós temos muito a ideia de sempre aquela imagem do Jesus crucificado, porque é a imagem forte que ficou. Mas muito mais que a crucificação de Jesus foi o ensinamento que ele deixou. Porque ele não veio para nós lembrarmos da morte dele, ele veio para que nós nos lembrássemos e praticássemos a vida dele, o ensinamento que ele fez, que ele deixou na terra, a caminhada que ele fez com os seus apóstolos e depois os seus discípulos. E hoje nós que temos que continuar sendo discípulos de Jesus, porque todos que seguem Jesus são seus discípulos. E por isso a importância de nós colocarmos sempre Jesus no nosso caminho. Estamos ali com as portas do nosso coração abertas, que a sua luz penetre nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque nós ainda precisamos muito de luz para conseguir nesse planeta Terra, nessa jornada terrena, caminhar no sentido que Jesus caminha, no bem. E pedir a Ele sempre que nos dê a oportunidade de trabalhar. E trabalhar como? Na fraternidade. E a fraternidade é com quem? É com quem estiver perto de nós. A família é a fraternidade que eu tenho que trabalhar. Fraternidade não é só aquele que vai bater na minha porta ou aquele que eu encontro na rua. A fraternidade que eu devo exercer é com todos que estão comigo, porque sendo filho, sendo pai, sendo marido, sendo esposa, nós somos irmãos também.
Nós somos irmãos e nós temos que ter a convivência, além dos outros sentimentos de marido, de filho, fraterna. Nós temos um hábito que ficou, né? Que a fraternidade é para os outros meio longe. E a fraternidade começa dentro de casa. Quando o meu marido tem que ser meu melhor amigo, também. Quando o meu pai tem que ser meu amigo. O meu irmão e meu irmão de novo. E aí nós praticamos a fraternidade, porque nós estamos estendendo a mão com a palavra, com a compreensão. E isso às vezes é muito difícil. Quem de nós consegue 100% estar calmo, em harmonia todos os dias? Mas temos que começar a nos melhorar. Por isso eu falei que eu ia começar de um jeito diferente para terminar aqui. Por quê? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O que nós falamos até agora sobre a doutrina? Que ela esclarece, que ela nos ajuda, que ela nos dá formas de trabalho para a nossa evolução. Então, ela é a claridade na nossa vida. E quando nós temos essa claridade na nossa vida, nós temos que expandir. Nós não pegamos a claridade e guardamos para nós. Nós expandimos. E quem estiver perto de nós recebe aquela luz, que é a luz da compreensão, do trabalho, seja qual for. Trabalho pode ser um pensamento, eu estou trabalhando em prol do meu irmão, pode ser um trabalho de ajuda braçal, é um trabalho, mas nós temos a luz para ir espalhando, e essa luz ela tem que ir aumentando, ela tem que ser reproduzida. Então eu passo um pouco de luz, a outra pessoa recebe, vai passando, e assim nós vamos nos iluminando, porque se nós temos luz, é para espalhar. Nós não acendemos a luz aqui e botamos uma coisa em volta para que nada fique claro, mais ou menos comparando. Então a luz que nós temos dentro de nós é para ser distribuída, porque senão essa luz vai se apagar. Aquilo que nós não distribuímos vai encolhendo, nós não repartimos. Então repartimos a luz, o conhecimento, damos a esperança para alguém, a fé, não a nossa fé. Allan Kardec já diz que a fé ninguém tira de quem tem e ninguém dá para quem não tem. Mas a fé no sentido de dizer, olha, vai acreditando, amanhã vai ser melhor, depois da tempestade, né, de uma noite de tempestade, brilha o sol. E aí a pessoa vai começando a mudar os seus pensamentos, tendo esperança. E a nossa fé, ela aumenta na medida que nós vamos estudando e vamos compreendendo a doutrina como certezas, cientificamente e também na filosofia. Então, que nós pensássemos que apesar de tanta escuridão que existe ainda no nosso planeta, existe muita gente do bem, existem pessoas maravilhosas trabalhando por um mundo melhor, e que nós possamos ter a certeza que se nós quisermos, nós poderemos ser não aquele sol ainda, mas aquela luzinha do fósforo que a gente riscou, e ela pode ir aumentando, porque cada um de nós faz parte desse universo, é filho de Deus e um dia chegará à plenitude.